Boa noite. Esta é a edição das notícias da Ucrânia no UATV, onde contamos dos eventos que afetam o mundo. Se você acabou de descobrir o nosso canal, inscreva-se para saber mais. Hoje, 22 de janeiro, vamos destacar o seguinte. Iniciativa de paz no Alpes. Trump declara a intenção de acabar com a guerra da Rússia durante discurso em Davos. O preço da paz. A Ucrânia e seus parceiros pressionam por uma solução diplomática em meio à recusa da Rússia em negociar. Instabilidade econômica em Moscou. Forte aceleração da inflação sinaliza aprofundamento da crise. Trump se reuniu com Zelensky em Davos. O presidente da Ucrânia chegou à Suíça nesta manhã. O presidente dos Estados Unidos confirmou a reunião no dia anterior, durante seu discurso no Fórum Econômico Mundial. Trump então declarou seu desejo de acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. And that's what I want to stop. Doesn't help the United States. Quero acabar com isso. É uma guerra horrível. É a pior desde a Segunda Guerra Mundial. Eles continuam. Vão ultrapassar a Segunda Guerra Mundial. Os números são impressionantes. Quantas pessoas perderam? Eles não querem falar sobre isso. A Ucrânia e a Rússia perderam quantidades enormes. Estou lidando com o presidente Putin e ele quer fazer um acordo. Acredito que estou lidando com o presidente Zelensky e acho que ele quer fazer um acordo. Logo após chegar a Davos, Volodymyr Zelensky conversou com Donald Trump. A conversa entre os líderes dos dois países durou cerca de 1 hora. Segundo Zelensky, ele e o presidente americano concordaram em discutir e chegaram em um acordo. Por sua vez, Donald Trump, após a reunião com Zelensky, disse que sua mensagem para Putin é que a guerra deve acabar e classificou as negociações com o presidente da Ucrânia como uma conversa muito boa. Em seguida, em Davos, Volodymyr Zelensky tem programado a participação em uma mesa redonda do Conselho Consultivo Internacional sobre a reconstrução da Ucrânia. No âmbito desse evento, o presidente se reunirá com representantes de empresas do setor energético. Os Estados Unidos e a Ucrânia chegaram em um acordo de trabalho sobre um plano de prosperidade de 800 bilhões de dólares. O anúncio foi feito por Taras Kashka, vice-primeiro-ministro da Ucrânia para a integração europeia. O documento foi discutido na Casa da Ucrânia, em Davos, e tem como objetivo o desenvolvimento econômico, bem como o fortalecimento da segurança pós-guerra da Ucrânia. O acordo delineia várias áreas de cooperação conjunta entre a Ucrânia, a União Europeia e os Estados Unidos. No entanto, trata-se atualmente de um documento de trabalho e não de uma versão final. O vice-primeiro-ministro evitou fazer previsões específicas sobre o cronograma para a assinatura do acordo. Ao mesmo tempo, ele observou que isso dependeria de novos avanços em questões de segurança. No entanto, Kashka expressou esperança de que o processo não seja adiado e que os acordos sejam alcançados em um curto espaço de tempo. Segundo ele, o documento poderia ser assinado em qualquer dia. No início de janeiro, Vladimir Putin recebeu extraoficialmente um projeto de plano de paz acordado pela Ucrânia e seus parceiros europeus, segundo a Bloomberg. Fontes da agência afirmaram que os documentos foram entregues por meio do assessor do ditador, Kirill Dmitriev. Recebê-los permitiu a Putin preparar comentários e propostas para as próximas negociações envolvendo os enviados especiais do presidente Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. O Kremlin considera o recebimento do projeto do Plano de Paz um avanço significativo. Ao mesmo tempo, muitas questões de interesse da Rússia estão ausentes ou formuladas de uma maneira que Moscou considerou insatisfatória. Steve Witkoff disse à mídia americana que se reunirá com Putin. O enviado especial do presidente dos Estados Unidos esclareceu que foram os russos que solicitaram a reunião. Witkoff afirmou que Putin estaria interessado em assinar um acordo de paz com a Ucrânia. Ele acrescentou que houve um progresso significativo nas negociações, mas a questão dos territórios continua sendo um obstáculo. Antes disso, o representante especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, se reuniu com o enviado de Putin, Kirill Dmitriev, em Davos. A reunião teria durado mais de 2 horas e contou com a presença de Jared Kushner. O chamado Plano dos Estados Unidos para acabar com a guerra foi discutido. Witkoff, de acordo com uma mídia propagandista, considerou as conversas com o enviado de Putin positivas. O próprio Dmitry afirmou que a reunião foi construtiva.
O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou que em dezembro a Rússia perdeu aproximadamente 1.000 soldados por dia, ou 30 por mês, na guerra contra a Ucrânia. Rutte especificou que esse número se refere especialmente aos mortos em combate e não ao número total de feridos. O secretário-geral acrescentou que, apesar dessas perdas impressionantes, a Federação Russa continua a intensificar seus ataques e operações ofensivas em toda a linha de frente. Essa avaliação foi repetida por outros líderes mundiais no Fórum Econômico Mundial em Davos, onde autoridades observaram a pressão persistente de Moscou, independentemente do custo humano. Mas, na próxima matéria para você. Todas as conversas do Kremlin sobre a paz são mera ficção, acreditam os especialistas. Putin não tem intenção de abandonar os objetivos da chamada Operação Militar Especial e continuará a aterrorizar a Ucrânia. Isso é evidenciado principalmente pelo bombardeio maciço das cidades ucranianas. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, pediu aos aliados que forneçam a Kiev recursos adicionais de defesa aérea o mais rápido possível. A Ucrânia deve continuar sendo a principal prioridade dos líderes e parceiros europeus, apesar de outras crises internacionais, enfatizou o chefe da aliança. A máquina de guerra de Putin está produzindo equipamentos militares sem parar. E Moscou está nos testando por meio de ataques cibernéticos, sabotagem e muito mais. E não é só a Rússia. A China, o Irã e a Coreia do Norte alimentam a guerra de Moscou contra a Ucrânia. Esses países estão se preparando para um confronto de longo prazo conosco. Ao mesmo tempo, a ameaça do terrorismo persiste e a instabilidade continua generalizada na vizinhança sul da OTAN. Portanto, os perigos que enfrentamos são claros, reais e duradouros, e devemos permanecer preparados. A Rússia não está pronta para negociações de paz e não abandonará suas ambições imperiais, mesmo que assine um acordo de paz, acredita o presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda. Enquanto a Ucrânia e seus parceiros buscam a diplomacia e trabalham em um plano de paz, a Rússia fala a linguagem dos mísseis. Nausėda está convencido de que é muito cedo para tirar conclusões sobre a disposição de Moscou em aceitar o plano de paz e iniciar negociações reais. Acho que eles querem ganhar mais tempo para atacar a Ucrânia e, em primeiro lugar, atacar infraestruturas críticas, tornando a vida das pessoas comuns impossível, mesmo na capital, em Kiev. E então, talvez numa fase posterior, eles se sentem e conversem sobre a paz. Mas acho que algumas questões deste plano de paz de 20 pontos, ou alguns elementos dele, não são aceitáveis para os russos. A União Europeia continuará a apoiar a Ucrânia até que se alcance uma paz estável, garantiu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Segundo ela, é especialmente importante agora manter o foco na Ucrânia. Afinal, a segurança da Europa depende disso. As negociações de paz estão em curso e reconhecemos os esforços dos Estados Unidos nesta região. Mas, à medida que esses esforços se intensificam, o mesmo acontece com os ataques da Rússia. Por isso, a Europa continuará a apoiar a Ucrânia de todas as formas possíveis. E é por isso que foi tão importante que no último Conselho Europeu tenhamos acordado em angariar conjuntamente 90 mil milhões de euros para a Ucrânia. A Europa assumiu claramente a responsabilidade pelas necessidades da Ucrânia, tanto civis como militares. Estes 90 mil milhões de euros demonstram o nosso compromisso e solidariedade inabaláveis. E continuaremos ao lado da Ucrânia até que haja uma paz justa e duradoura. É muito cedo para dizer que a guerra da Rússia contra a Ucrânia terminará em breve, acredita o chefe do gabinete do presidente, Kirilo Budanov. Ele afirmou que precisamos de uma paz justa, garantias de segurança e um plano de reconstrução. E acrescentou que o processo de negociação está avançando e que Kiev está envidando todos os esforços para alcançar resultados. Reportagem de Victoria Shishtiukina para UATV Notícias. Putin está se preparando para lutar por muito tempo. As escolas russas estão prestes a começar a treinar alunos na montagem e pilotagem de drones como parte da disciplina Fundamentos de Segurança e Defesa da Pátria. De acordo com documentos do governo, o programa visa ensinar aos alunos programação baseada em blocos e pilotagem de prática usando controles remotos e smartphones. Além de veículos aéreos não tripulados, as salas de aula serão equipadas com uma ampla variedade de equipamentos militares e de campo. A lista de equipamentos obrigatórios inclui réplicas de fuzis de assalto Kalashnikov e pistolas Makarov, além de granadas de treinamento F1.
Evacuações estão em andamento na cidade russa de Belgorod, após mais um lançamento acidental de uma bomba aérea por aeronave das Forças Aeroespaciais Russas. Este último incidente destaca um padrão persistente e perigoso de falhas técnicas dentro das Forças Armadas Russas. Vídeos sobre essas falhas mostram uma frequência impressionante dos chamados lançamentos acidentais. Em 2025, 143 bombas aéreas russas caíram no território da Federação Russa. Isso segue as 175 bombas registradas em 2024. As perdas totais em combate do exército russo na Ucrânia já ultrapassaram 1.230.000 soldados. De acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, outros 1.070 ocupantes russos foram eliminados nas últimas 24 horas. As perdas de equipamento do Kremlin também continuam a aumentar. No último período relatado, as forças ucranianas destruíram 9 tanques, 5 veículos blindados e 53 sistemas de artilharia. Além disso, 2 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes foram destruídos, juntamente com mais de 170 unidades de equipamentos automotivos e especiais. A economia russa começou 2026 com uma aceleração notável da inflação, de acordo com um relatório do Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia. Os dados indicam que os aumentos de preços mais drásticos estão afetando o setor alimentício, especificamente os produtos agrícolas. Os preços médicos das frutas e verduras subiram em quase 8%. Os pepinos tiveram um aumento de mais de 21% e os tomates de mais de 13%. Simultaneamente, os preços dos alimentos para bebês, da carne suína e do álcool estão subindo, em parte devido ao aumento dos impostos especiais de consumo. De acordo com o Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia, essas tendências combinadas apontam para um agravamento das dificuldades econômicas da Rússia em 2026. É tudo por hoje. Amanhã voltaremos com mais atualizações. Siga-nos e deixe sua opinião sobre os últimos eventos nos comentários. Boa noite.